Irmãos, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, pelo próprio Filho e Herdeiro unigênito do Senhor nos últimos dias, é o selo do Deus vivo, escrito na fronte, na testa, na memória destes novos eleitos ou novos escolhidos do Pai Eterno, por Ele próprio, nos dias de hoje, anteriormente ao selamento, anteriormente a primeira ressurreição espiritual para o trigo, anteriormente a reunião de Cristo com os seus escolhidos, anteriormente ao primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, né? Antes o Senhor deveria selar os seus escolhidos por meio do Filho nos últimos dias, para que estes, já preparados, santificados, purificados, né, e selados, possam passar pela grande tribulação de 3 tormentos ou 3 ais, sem ter que sofrer o tormento da grande tribulação de 3 dores, né? Portanto, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, é o Evangelho eterno e o selo do Deus vivo escrito na fronte, na testa, na memória destes novos eleitos por meio de Cristo, Filho e Herdeiro unigênito do Senhor, em nossos dias. Portanto, irmãos, sem mais delongas, vamos então à descrição da lei de Sião, vamos à descrição da lei de Cristo Jesus Sião, a lei de Deus por meio do Filho nos dias de hoje. O primeiro selo desta eterna lei de Sião diz amar a Deus, né, e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo desta forma, você vai estar cumprindo os 10 mandamentos. O segundo selo da eterna lei de Cristo Jesus Sião por mim mesmo em nossos dias diz aceitar, receber e confessar o novo nome do Pai Eterno herdado ao Filho, a saber, Cristo Jesus além Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou o último Adão do eterno Criador em nossos dias para esta igreja ou mulher de Cristo ainda no deserto nos dias de hoje. Eu sou o último profeta de Deus, o servo do Deus vivo e eterno pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Eu sou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, né? O Evangelho eterno e o selo do Deus vivo escrito na fronte, na testa, na memória destes novos eleitos ou novos escolhidos de Deus por mim mesmo nos dias de hoje. Portanto, irmãos, o terceiro selo da eterna lei de Sião diz cantar e entoar os 2 cânticos, ou seja, esta igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio, logo após o selamento e logo após a primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente para a condenação eterna depois do milênio, né? Então, só depois do primeiro arrebatamento do espírito da morte ainda no corpo, na igreja de Cristo, né, no deserto, é que haverá reunião. E depois que acontecer ou ocorrer a reunião de Cristo com os seus escolhidos, então os escolhidos de Deus devem cantar ou entoar diante de Cristo, diante do Senhor, manifesto novamente em Cristo, diante do trono, né? Os 144 mil desta igreja de Cristo que foram selados, né? Porque somente 144 mil vão ser selados, e somente os selados vão participar deste primeiro arrebatamento do espírito da morte ainda no corpo ou na igreja de Cristo. Somente os 144 mil selados é que vão participar desta primeira ressurreição espiritual que haverá para o trigo, porque o joio vai continuar morto espiritualmente e vai ressuscitar só depois do milênio, dos 1000 anos. Portanto, o terceiro selo da eterna lei de Cristo Jesus Sião por mim mesmo nos dias de hoje é para esta igreja, para o corpo de Cristo, né?
porque todos eles haverão de cantar e entoar os 2 cânticos, o cântico da salvação, o cântico do Cordeiro, e o cântico da libertação, o cântico de Moisés, já citado pelo Senhor em mim, novamente manifesto em nossos dias, os dias de hoje, porque o quarto selo diz: cobrir, vestir todo o corpo nu, né? Cobrir, vestir todo o corpo nu, ou seja, no mesmo modelo, né, em que o filho de Davi em vida, em carne e osso, em nossos dias está se vestindo conforme determina a lei de Cristo Jesus Sião por meu intermédio, a igreja e toda a população mundial passará a obedecer, cumprir e fazer cumprir toda a lei de Deus por meu intermédio, né? Principalmente no que diz respeito a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo, porque ninguém mais em toda a terra poderá desobedecer, rebelar-se ou ainda não acreditar, não poderão mais, né, continuar ou dar continuidade à incredulidade, à lei e à palavra de Deus por meu intermédio. Portanto, o quarto selo diz: vestir, cobrir todo o corpo nu, porque o quinto selo diz respeito à circuncisão, em primeiro lugar, do coração, né? Do coração, e depois do prepúcio da carne. Esse é o quinto selo dos 7 selos da lei de Sião por meu intermédio em nossos dias. Depois, o sexto selo é não praticar nenhum mal e nenhuma maldade, né? Nenhum mal, nenhuma maldade, nenhuma iniquidade, logo após o eterno fechar da porta da graça de Cristo, sob pena, né, de morte na carne e no nome, porque o nome deste infrator, deste transgressor da lei de Deus, será borrado, deletado, apagado para todo sempre, né? E portanto o sétimo selo diz respeito ao eterno local, ao eterno e novo território, né? De louvor e adoração ao Senhor, ao Eterno, por meio de Cristo e os seus escolhidos para toda a terra, a saber, a nova cidade de Jerusalém, no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, sob as coordenadas geográficas de território ou territorial de latitude 00 graus 0000 e da longitude de 60 graus 38,45. Portanto, irmãos, esta foi a descrição da lei de Cristo Jesus Sião, a descrição da lei de Sião, por meio do Filho e herdeiro unigênito do Eterno em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém.